Com todo o caos geopolítico de 2026, muitos acabaram esquecendo do Japão. Afinal de contas, os juros continuam subindo, são astronômicos, preocupando a muitos e dizendo até que ponto isso consegue se sustentar a ponto de quebrar completamente a economia japonesa e talvez levar o resto do mundo junto. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Os medos, eles começam a partir desses tweets, né, que vão confirmando. Quando você olha aqui os juros de 30 anos do Japão, né, principalmente nessa escala aqui, você já fala, olha, você já vê vários tweets como esse dizendo o que está acontecendo, né? Chega um momento que alguma coisa precisa quebrar. Porque com um juro desse, principalmente o Japão sendo o país mais endividado do mundo em relação ao seu próprio PIB, etc., tinha controle da curva de juros, agora deixou de ter controle da curva de juros, agora é questão de tempo para que algo literalmente quebre na economia e nos leve a um colapso. Só que isso não está acontecendo. Então, no capítulo de hoje, eu quero quebrar um pouco o assunto para a gente falar sobre o famoso carry trade, o que é isso e por que se dá tanto medo, né? Por que o juro japonês é tão importante assim? E também quais são os reais perigos que de fato permeiam a economia japonesa. Só antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, nós conversamos aqui todos os dias praticamente no Substack, onde você pode ver vídeos como esse de forma totalmente gratuita, de segundas a sextas-feiras, como também no YouTube, mas no Substack não tem propaganda, você vê tudo em formato de artigo e eu mostro todos os gráficos também para você mesmo poder usar e vem gratuitamente no seu e-mail. Agora, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, nós temos aqui a Universidade Omnimacro, que tem conteúdos que você não vê em nenhum lugar sobre como funciona a mecânica monetária do mundo, etc. E nós temos os membros do Omnimacro Pro, onde eu explico exatamente o que eu estou fazendo para 2026. Nós teremos um encontro agora no sábado, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. E quem só quiser ter uma ideia, né, sobre o que fazer com seu portfólio, nós também publicamos os nossos próprios resultados de forma completamente gratuita, mas os membros podem ver aí todas as mudanças do portfólio Omnimacro. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Perfeito. Vamos então olhar aqui o problema, entre aspas, aqui do Japão, né? Ele parece que ele sempre traz aquele desafio de ser o laboratório, de ser o vanguardista. Então, quando o Japão teve pela primeira vez os juros zero ou negativos, que em princípio não deveriam existir, o Japão mostrou que isso na verdade existe. Então, nesse aspecto, eles estão fazendo exatamente o contrário, né, do resto do mundo. Você está vendo o Fed fazendo cortes, vários países na Europa fazendo cortes também, né, baseado na expectativa ali de menor crescimento, até uma menor inflação, né? Não significa redução de preços, mas uma menor taxa de crescimento, justamente porque o mundo vem arrefecendo. E o Japão fez exatamente o contrário, ele fez a política da normalização. Então, nosso objetivo é acabar com esse experimento, você vê claramente na linha do tempo aqui, ó, desde 2016, etc., que nunca passou ali dos 1%, você tem que voltar para 2012 para você ter alguma coisa próxima de 2%. O Japão já teve juros maiores, só que ele veio sempre caindo, até chegar um momento em que, pós-pandemia, nós estamos vendo aqui praticamente essa subida nos últimos anos. Então, primeiro é interessante a gente ver que não é uma subida necessariamente que pegou todo mundo de surpresa e acabou pegando todos, né, desprevenidos ali da noite para o dia. Isso já vem acontecendo há vários anos, só que é verdade que isso vem se acelerando bastante. E aí fica a grande preocupação. O que vai acontecer com o famoso carry trade? Quando você pega dinheiro barato no Japão, e esse é o medo, né? O dinheiro já não é mais barato, porque agora já não é mais 0% ou mesmo negativo, para você converter isso para dólares, na verdade, é se endividar em dólares, para você poder se expor a uma SP500, a bonds americanos, ou até cripto, por exemplo, né? Depende de cada carry trader. Então, tudo é um carry trade, sendo o dólar o maior deles, né? Se você entender o nosso sistema monetário hoje. Então, em princípio, isso causa todo aquele pânico. Meu Deus do céu, até o Kobe Silera perguntando, em que ponto alguma coisa quebra? Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa destrinchar os pontos do carry trade, porque isso cria uma série de problemas na narrativa. Quando você acha que simplesmente pelos juros subirem, o carry trade vai, em princípio, acabar, porque o dinheiro não está mais barato, e isso vai forçar uma venda
SP500 da vida, e como o Japão, né, também é o maior detentor de bonds americanos do mundo, isso também faria o capital voltar para o Japão. E quando o capital volta ao Japão, você começa a ter um fortalecimento do iene. Só que não é o que nós estamos vendo nesse exato momento. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui na SP500, ela continua subindo. Então, uma coisa extremamente importante da gente ver, o carry trade ele precisa de um empréstimo em uma moeda mais fraca, e que essa moeda mais fraca tenha a perspectiva, talvez, de ficar cada vez mais fraco ao longo do tempo. Quanto mais isso acontecer, mesmo que o meu juro suba, a minha dívida também caia um pouco, porque denominada em dólares, você, com os mesmos dólares, agora consegue pagar uma dívida maior ainda em ienes. Você obtém mais ienes para servir a sua própria dívida. Então, a taxa de câmbio dessa moeda mais fraca é importante no cálculo do carry trade, e dá uma olhada no que está acontecendo com o dólar em relação ao iene. Está subindo, então nós estamos voltando aqui, na verdade isso do mesmo prazo, olha que interessante, né? Desde da subida de juros do Japão, você também vê uma macro tendência, obviamente, né, nos últimos 5 anos, de uma subida do dólar em relação ao iene, ou seja, o iene está mais fraco. Isso daqui contrapõe os juros mais altos, porque se o iene fortalecer-se em relação ao dólar e ao mesmo tempo os juros no Japão subirem, aí sim você vai ter um sério problema. Aí sim você fala, não faz o menor sentido mais usar o Japão como carry trade. Eu preciso achar um outro carry trade, um país com a moeda mais fraca, que vai se enfraquecer e que me empreste dinheiro barato. Então, ainda você consegue sustentar o carry trade, mas não é o único, não são os únicos fatores que definem o que vai fazer um determinado carry trade, porque os ativos em dólares que você está investindo também tem a perspectiva de subir, mais ou menos. E é aqui que entra uma SP500 da vida, por exemplo, né? Ou bonds americanos. Então, se você vê que a taxa de juros da curva americana começa a cair um pouco, os bonds começam a subir. Então, o carry trade pode fazer um pouco mais de sentido também, né? Principalmente com juros, mesmo eles caindo, os juros estão mais altos do que no Japão. Então, você precisa ver uma coisa comparativa. Agora, o preço do mercado aqui, da SP500 nos Estados Unidos, também o mercado continua subindo, está meio que de lado, todo mundo com aquele medo da bolha da inteligência artificial, se isso vai estourar, ou o problema do crédito privado nos Estados Unidos, porque os consumidores não estão indo muito bem. Essa já é uma outra história que pode ser um dos riscos, mas por enquanto a SP500 continua se sustentando e está ali muito próximo das máximas históricas. Então você tem uma moeda mais fraca de um lado e uma taxa de juros que, apesar de estar subindo, não é tão alta quanto você tem nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo você tem os ativos denominados em dólares desse carry trade que estão sendo investidos continuam maiores. Isso não significa, então, inclusive, se você tivesse o que a gente chama de a reversão do carry trade, que seria o famoso unwind, né, que a gente fala, você estaria vendo um movimento de fuga imediata, maciça para o mercado japonês, com o iene se fortalecendo, e não é o caso. Então, isso acaba fazendo com que o Japão ainda permita você fazer o carry trade e o Japão acabe tendo vantagens competitivas em relação à própria China, porque na China você está vendo um outro movimento. Se você pegar aqui e a gente colocar, ao invés de JPY, eu coloco CNY, que é o Yuan, né? Ou seja, o renminbi chinês. Dá uma olhada aqui no que está acontecendo. Então você vê aqui que o dólar ele está se enfraquecendo em relação ao Yuan, ou seja, o Yuan está mais forte agora. Então, olha, ele já está abaixo de 7. Existe bastante controle, né? A China está com uma balança comercial enorme, acabou de crescer ali, saiu de 1,2 trilhão para 1,2, se não me engano. Então, assim, a balança comercial continua subindo, apesar de todas as guerras tarifárias e tudo isso. E aqui você está vendo um fortalecimento do dólar em relação ao yuan. Então, nessa parte,
principalmente com o Japão tendo os Estados Unidos mais próximos, né, como aliados nesse caso, e a China sendo radicalmente o oposto nessa relação. Inclusive, Japão e China estão totalmente separados nesse exato momento. Você vê ali uma clara tensão entre os governos, porque eles pensam de forma bastante diferente. Isso acaba criando uma vantagem competitiva para você ter mais turismo no Japão, para você poder ter mais exportação de produtos japoneses, que acabam se tornando mais baratos para os consumidores americanos, até segurando um pouco a onda da questão das tarifas, só que ao mesmo tempo você pode ver uma inflação que é esperada do consumidor japonês, né? Muitos me seguem aqui, acompanham esse podcast do Japão e vêm dizendo que o preço das coisas continua subindo, ou seja, a expectativa de inflação maior também faz com que os detentores de bons japoneses exijam mais juros para poder manter aquilo de pé. E aí vem toda a grande questão: será que o Japão vai voltar a fazer um controle de curva de juros, ou será que ele vai deixar rolar, né? Afinal, ele detém mais da metade da própria dívida, o que o impede de querer intervir. Mas o Japão, muitos argumentam, como Michael Nicoletos, por exemplo, de que, na verdade, isso é deliberado. O Japão disse que ele vai fazer uma normalização da sua economia. Então, fica até aquela grande questão que eu acho bem interessante, é um argumento, né, até aquele meme daquele cara, aperta o botão vermelho, né, não sabe qual que ele aperta, fica suando frio, dizendo literalmente, olha, ou você alega que o Japão manipula sua própria curva de juros para ter juros artificialmente baixos, ou você fala que ele, na verdade, perdeu totalmente o controle da sua curva de juros e agora os juros estão explodindo, mas não dá para ter os dois, e eu até concordo com essa visão. Então, assim, ou você reclama que eles manipulam a sua curva, ou você reclama que eles perderam o controle e os juros não param de subir e alguma coisa vai quebrar. Mas espera aí, eles não tinham controle? Então, o que sugere que possa fazer parte justamente da estratégia deliberada do Japão de voltar a normalizar e ter uma precificação mais de livre mercado, né, se é que isso existe, para esse tipo de ativo. Então é muito interessante ver o experimento que o Japão está fazendo agora, porque não quebrou. Agora, existem problemas? Com certeza, porque se você está vendo um iene que está se desvalorizando ao mesmo tempo que você tem essa questão do juros subindo, tecnicamente ele deveria dar uma certa contrapartida, mas você vê que não tem, o mercado não está topando tanto ainda comprar os bonds, porque talvez a expectativa de inflação seja maior ainda no Japão, e aí pode criar aquele círculo vicioso, porque isso pode favorecer mais ainda a desvalorização do iene, né, para você tentar reduzir os juros se você quiser, ou, na verdade, deixar o iene escapar. Então, o risco aqui, pelo menos como analistas como Jeff Snyder já diriam que você tem, na verdade, uma grande questão da análise de risco dos players do sistema eurodólar, ou seja, os principais bancos, hedge funds, etc., sobre o que o Japão vai fazer. E isso faz eles retraírem um pouco a quantidade de capital para ir para o Japão, e vai para outros lugares. Aí isso acaba fazendo subir o preço do ingresso para o Japão acessar o dólar. É mais ou menos a forma que eu olharia o câmbio a partir de agora. Então, se você o euro-dólar, ele manda muito mais nisso aqui do que o próprio Japão. O risco percebido do sistema offshore, olhando para o Japão, vai definir se vai ficar mais caro ou não eles participarem dele. Então, talvez isso ajude aí como ferramenta para você poder entender. E agora, o que pode ser um grande fator que está atrapalhando essa visão, ou pelo menos criando ali uma certa desconfiança, ou a falta de tranquilidade em relação à previsibilidade nos próximos meses? Você teve uma mudança recente em relação à primeira-ministra do Japão, né, a Sanae Takaichi, que é literalmente o Trump de saia, né? Ela make Japan great again, super próxima, etc. E ela quer fazer o quê? Gastos fiscais, quer fazer reestímulo, normalização. Tem uma série de coisas que ela quer passar, só que ela também tem uma certa resistência, né? Eu não sou nenhum especialista político do Japão, posso estar enganado, vocês podem me corrigir à vontade se for o caso, mas é essa a impressão que dá, porque aqui você teve uma notícia que acabou de sair, logo antes de eu gravar esse vídeo, dizendo que a primeira-ministra Takaichi está planejando dissolver o parlamento e tentar fazer uma eleição antecipada com o objetivo de tentar fortalecer a sua coalizão para passar os projetos que ela quer fazer.
Então, isso já demonstra uma certa agressividade, uma certa mudança. Ela também tem, né, uma personalidade bastante forte, bem parecida ali com o Trump, etc., que pode deixar alguns investidores nervosos. Agora, isso pode ser também bastante bullish para o mercado japonês quando você começa a ter o mesmo tipo de força que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é a força fiscal, que vem empurrando a economia. Agora, imagine um grande pacote, mas fiscal mesmo, indo para a economia real japonesa, com injeção direta de dinheiro em conta corrente de determinados setores, ou energia, ou toda essa briga, ou o Japão decidindo que vai entrar na corrida da inteligência artificial, etc., quer ser uma terceira potência, uma terceira voz aí, nunca se sabe. Então é importante, eu até quero ouvir você, né, do Japão, se é mais ou menos isso que passa na cabeça dela, porque aí realmente você pode ter uma punição maior ainda, né, para do sistema euro-dólar em relação ao iene, se você vê uma impressora mais desenfreada nesse aspecto. E aí o que acontece com a população que ganha iene, né, se você está assistindo aí? Então é algo também a se pensar. Então, mas com certeza a cena dos próximos capítulos vai ser bem interessante, né, ver depois se isso cria uma certa tranquilidade que o mercado pode ver, né, a partir de agora no Japão, mas vai ser bem interessante. E até agora o famoso carry trade continua se sustentando, o Japão continua ali na vanguarda fazendo as coisas acontecerem, mesmo que muitos tenham previsto que esse colapso poderia ter sido iminente.